Bom dia. E aí, Vasni? Ei, tudo bem, graças a Deus. Como é que você vai para os Estados Unidos? Segunda-feira, sai daqui de madrugada. Eita, nós, hein? É Atlanta? Não, Miami. Miami? É. Rapaz, você já foi para Disneylândia? Não, nunca fui não, mas acho que a gente vai dar uma volta em Orlando. Ah, não, vocês têm que ir para Disney pelo menos uma vez na vida, hein? Então, a gente sabe agora, né? Vê que vai ser. Não, com certeza. Disneylândia é um sonho, né? Ter que É. ficar até o desfile final, acho que é às 6 horas. Aí só Uhum. fogos, tá? Não sei se é 6 ou é 8 ou 7. Soltam os É. fogos. É lindo, é emocionante. É. Muito bom, muito bom. Então, graças a Deus está tudo bem, estamos tudo em paz. A gente volta dia 29 só. Dia de uma... Vão passar ficar o Natal. os dias? Vamos passar o Natal lá, vamos ficar 15 dias. Olha, é bom tempo, hein? É, Ó, bom não tempo. leva muita Bom coisa dia. de roupa, não. Porque você acaba comprando tanta coisa que aí não cabe na mala, hein? Vai por... É, recebemos essas dicas aí. Já Estamos recebeu? tendo cuidado. Meu filho, minha mulher e meu filho foram agora para os Estados Unidos aí, na época do Black Friday. Ah, é época boa, né, de compra. Estourou o peso das malas. Não é mole, não. Bom dia, Gilmar. Tá bom? Gerê, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Eu vou ficar quietinho hoje, eu estou aqui na casa do meu filho e está todo mundo dormindo, tá? Tá bom, Gerê. E aí, Deise? E aí, bom dia, tudo bem? Davis, Gilmar. Essa turma boa. A galera do Espírito Santo tem peso aí, hein? Nossa, Faltando o Edson está sumido. é fera. Até a Paula apareceu hoje aí, a Paula. Até quem? Paula. Paulinho de Paula. Mogi Sul. Paula. Apareceu aí, é? Não, ainda não. Só a tela da Paula, só a tela. Só a tela. Mas tá bom. O Benedito que não apareceu aí agora. O Benedito é pontual. Será que... Amém. Vamos começar aí, né? Vamos. Senhora Vasni, por favor. Amém. Pai, te glorificamos por mais essa manhã, Senhor, esse tempo que o Senhor nos dá juntos aqui. Obrigado, Deus, por toda a tua obra em nós, todo o teu mover, Pai, em nossos corações. Tua palavra que tem chegado, Senhor, de forma a nos edificar de maneira tão maravilhosa, Senhor. Damos graças por isso. Obrigado, porque sabemos que mais esse tempo será precioso, rico, e com a tua graça, Pai, seremos edificados. Obrigado pela vida dos meus irmãos, obrigado pela vida do Massal, especialmente. Amém. Por toda a graça que o Senhor tem dado a ele, Pai. Que o Senhor continue a enchê-lo da tua sabedoria e que muito mais, Pai, ele possa continuar a realizar para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, eu hoje vou praticamente, quer dizer, não é que eu vou repetir o estudo, mas
eu dei uma reapresentada, acrescentei umas coisas muito importantes e boas, deixei mais claro algumas coisas, porque esse estudo aqui é para mudar a nossa teologia, viu? Espera aí. Deixa eu compartilhar. Tá gravando aí já, Marcelo? Deixa eu ver. Já tá gravando sim. Está gravando, sim. Então, amém. Vamos lá. Bom, Cordeiro e o Leão, semana passada nós falamos do significado do leão cordeiro na cultura judaica. Para o judeu, o leão simbolizava realeza, força, vitória. Era o Messias, né, da tribo de Judá. O leão de Judá era a imagem profética de um Messias, rei conquistador. Então, os judeus estavam aguardando um Messias que viria como um rei conquistando, né? E o cordeiro, para o judeu, simbolizava, né, sacrifício, substituição, expiação, simbolizava inocência, pureza, substituição, redenção, né? O Messias sofredor. Por isso Isaías descreve o servo sofredor como o cordeiro levado ao matadouro, né? Para o judeu, o cordeiro tinha um valor espiritual altíssimo, mas eles jamais imaginariam que o Messias viria como cordeiro, né? Eles não entenderam assim. Seria o leão. E na cultura grega e romana, então o leão simbolizava força heróica, coragem, poder da natureza, virilidade, né? Ser homem, nobrezas épicas como os feitos de Hércules. Para os romanos, o leão era símbolo do império, glória militar, dominação, força bélica, vitória política, né? Era a imagem do governo romano, autoridade imperial. E para a cultura grega e romana, tanto para os gregos romanos, o cordeiro era sinal de fraqueza, simplicidade, docilidade, animal de alimento, não tinha significado sagrado, era símbolo de insignificância, né? Agora, leão e cordeiro na cultura moderna. Então, nós herdamos o mesmo pensamento grego e romano, né? O leão, força, poder, conquista, dominação, vitória, liderança forte, sucesso. Então, os coach gostam de treinar e falar do leão, né? Que a gente tem que ser leão, tal, não sei o quê. E cordeiro fraqueza, passividade, submissão, ser vulnerável, ausência de força ou poder. Então, o cordeiro tem se eu falar assim, vocês são cordeiro, né? A imagem que a gente tem, mesmo nós cristãos, é uma imagem de um cordeiro fraco, passivo, submisso. E o problema teológico dessa leitura na igreja. Por quê? Porque a igreja também enxerga dessa maneira. O leão, força e poder, e o cordeiro, fraqueza, passividade, né, etc. Então, quando essa lógica é aplicada a Jesus, o leão é visto como o Jesus forte que vence. O cordeiro
é visto como o Jesus fraco, sem força, que sofreu, etc. Mas Apocalipse, ele vai contra essa mentalidade cultural que se tem do leão e do cordeiro. O leão, ele vence porque é cordeiro. O cordeiro, ele reina, e você vai ver em Apocalipse o tempo todo ele reinando com poder. Então, a correção bíblica aqui é necessária. O erro bíblico moderno é exaltar o leão e interpretar o cordeiro como fraqueza. Então, isso está permeado nos livros, nos ensinos, nas pregações, e está na mente dos cristãos, né? Agora, vamos ver aqui como o leão é visto como cordeiro em Apocalipse. Em Apocalipse 5, 6, João ouve: eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu. Só que quando João olha e vê, então vi no meio do trono os 4 seres viventes e entre os anciões de pé, um cordeiro como tendo sido morto. A revelação aqui é chocante. O leão que vence é visto como, não como leão, mas como cordeiro que morreu. Isso é escândalo para o judeu e loucura para os gentios. Leão da tribo de Judá, nós temos que entender, é um título de Jesus, mas a sua identidade, ou seja, quem Jesus é. Jesus é o Cordeiro. Vamos ver aqui. Primeiro ponto, né, para combater essa mentalidade de fraqueza, de sem força, sem poder, porque aí você imagina um cordeirinho ali fraco, sem força, sem poder. Nós vamos ver como que o cordeiro é visto em Apocalipse, é descrito, né? Como o cordeiro é descrito em Apocalipse. Olha só, quando João fala do leão, eis o leão, né, que venceu, então ele olha, ele vê o quê? Um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha, presta atenção, 7 chifres, bem como 7 olhos. Esses 7 olhos que são os 7 Espíritos de Deus enviado por toda a terra. Então, o chifre é sinal de poder e autoridade. E o número 7, 7 chifres representam, 7 significa perfeição pleno. Então, 7 chifres representam o poder total, autoridade plena e domínio invencível e total do Cordeiro. Então, logo no início, Jesus, o Cordeiro, é apresentado como um cordeiro com 7 chifres. Esse representa poder e autoridade supremo, que é onipotente. 7 olhos. Então, uma visão perfeita, visão plena, significando onisciente. Então, simbolizam o conhecimento completo, pleno do Cordeiro sobre tudo, tudo que acontece em qualquer lugar, passado, presente e futuro. Ele tem plena visão, pleno conhecimento. Nada escapa à sua percepção.
onisciência plena total. E os 7 espíritos significa uma ação perfeita, plena. A onipresença do Cordeiro através do Espírito Santo. Esses 7 Espíritos de Deus, então, simboliza o Espírito de Deus, é o Espírito Santo aqui. Então, vamos ler essa frase. Os 7 olhos do Cordeiro são os 7 Espíritos por toda a terra. Quer dizer, ele está em todo lugar. Então, esses 7 Espíritos, que é o Espírito Santo pleno, com visão plena e com plena ação em todo lugar. Ele é onipresente, executando a plena autoridade e poder do Cordeiro. Então, aqui se funde o Espírito Santo com o Cordeiro, e agindo por toda a terra, né? E é uma visão, então, e uma ação plena por toda a terra, ok? Então, como vocês estão vendo aqui, o Cordeiro em Apocalipse não é visto como fraco, mas como o Deus onipotente, onisciente, onipresente. Olha só, e a gente tem uma visão do Cordeiro como, né, aquela coisa fraquinha, não. Aqui é um Cordeiro com 7 chifres, 7 olhos e 7 espíritos, agindo com toda a plena autoridade e poder por toda a terra. Agora vamos ver uma coisa interessante também que eu quero deixar claro. A revelação. Jesus é o Cordeiro eternamente. Não é, por exemplo, quando ele vai dizer aqui, a Nova Jerusalém é um templo vivo. Então, nós vamos começar a entender, porque Apocalipse é um livro muito figurativo, simbólico, muitas pessoas tendem a interpretar Jesus como Cordeiro, uma figura simbólica, né, uma figura temporária de Jesus. Para muitos, até Jesus foi até a cruz, e depois da cruz ele não é mais Cordeiro, mas ele continua como Cordeiro no céu, reinando, comandando, e nós vamos mostrar aqui que ele é Cordeiro eternamente, porque essa é a identidade dele. Ele não deixará de ser Cordeiro, ele será Cordeiro eternamente. Então, vamos ver, a Nova Jerusalém é um templo vivo. Apocalipse 21, 22 diz, nela, quer dizer, é o penúltimo capítulo, hein? Está no final do livro. Nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Isso significa que a Nova Jerusalém não contém um templo. Ela própria, a própria cidade de Jerusalém é um templo vivo, e esse templo vivo é o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro eternamente. Então, o templo é o lugar da presença de Deus e o Cordeiro. O templo é o lugar de adoração a Deus e ao Cordeiro. O templo é o lugar de encontro com Deus e o Cordeiro. Ou seja, a Nova Jerusalém
é um templo vivo, e esse templo são Deus e o Cordeiro eternamente. Isso confirma Jesus como Cordeiro eternamente. Por quê? Porque o templo é Deus e o Cordeiro. Se fosse Jesus, não como se Cordeiro fosse apenas uma figura, um símbolo, eles não iriam colocar aqui no final que o templo é Deus e o Cordeiro, colocaria Deus e Jesus, mas eles estão aqui reafirmando que o Cordeiro é o quê? É o templo. Segundo, a Nova Jerusalém é iluminada por Deus e pelo Cordeiro. Apocalipse 21, 23 diz: a glória de Deus a ilumina, e sua lâmpada é o Cordeiro. Aqui temos duas afirmações. A luz é a glória de Deus. Deus é a fonte dessa glória. O Cordeiro é a lâmpada. Então, quando você olha para uma lâmpada, o que ela faz? Ela manifesta a luz. Então, o Cordeiro é que manifesta essa luz. Então, Deus é a glória, a fonte dessa luz, e o Cordeiro é a expressão visível dessa glória que ilumina a Nova Jerusalém. Assim, a cidade não precisa de sol, nem de lua, nem de outra fonte de luz. Por toda a eternidade, a Nova Jerusalém é iluminada por Deus, através de quem? Do Cordeiro. E isso confirma novamente Jesus como Cordeiro, então, eternamente. E, por último, aqui, Deus e o Cordeiro no trono e o rio da água da vida. Apocalipse 22, 1. 22 é o último capítulo, né? E mostrou-me o rio da água viva, claro como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. O trono é compartilhado por Deus e pelo Cordeiro. Olha, uma coisa impressionante, eu tenho um estudo sobre isso, né, que mostra que existe apenas um trono na sala do trono. E Deus e o Cordeiro estão assentados juntos nesse trono. Em Apocalipse, a palavra trono está no singular, indicando que havia apenas um trono. Então, porque se houvesse dois tronos ali, que saía dos tronos de Deus e do Cordeiro, mas não está dos tronos, está do trono, no singular. E isso significa que havia apenas um trono aonde estão assentados juntos Deus e o Cordeiro. Isso é uma revelação, assim, tremenda. Um único trono, os dois que reinam juntos, ok? Jesus não reina ao lado de Deus, essa é a ideia. Jesus reina com Deus, no mesmo trono, eternamente. Como? Se chama trono do Cordeiro, como leão. Mostra a unidade perfeita entre Deus e o Cordeiro no governo eterno. E o rio da vida flui do trono. É a vida do próprio Deus fluindo eternamente. O trono é a fonte da vida.
Deus e o Cordeiro são fonte de toda a vida eternamente. Isso confirma Jesus como Cordeiro eternamente. Irmãos, então, esses dois pontos são fundamentais, porque há um grande paradigma que nós temos que quebrar nas nossas mentes. Eu creio que na mente de vocês e na mente de toda a igreja, né? Por quê? Porque se eu falar, você é um leão, se eu falar, você é um cordeiro, parece que é fraqueza, passividade, né? E aqui, a imagem do cordeiro, né? Cordeiro de 7 chifres e 7 olhos, é uma visão de um cordeiro onipotente, onipresente e onisciente, todo-poderoso, presente em todo lugar e conhecendo tudo. Quer dizer, essa é uma faceta que a gente vê, que é um cordeiro reinando, né, no trono, reinando eternamente, junto com Deus, ok? Então, uma revelação fundamental em Apocalipse, Jesus é o Cordeiro eternamente. Então, não é uma figura simbólica, não é temporário, mas é eterno, porque o trono é de Deus e do Cordeiro, a lâmpada é o Cordeiro, né? O Cordeiro reina eternamente juntamente com Deus. Então, Deus escolheu o Cordeiro como a identidade de Cristo. A palavra leão vai aparecer uma vez em Apocalipse, a palavra cordeiro vai aparecer 28 vezes. O céu adora Jesus como cordeiro, não como leão. Isso revela que a identidade de Jesus é o cordeiro. Sua identidade, ou seja, quem ele é eterna. O cordeiro não é apenas um símbolo, uma figura de Cristo. Quando se olha no trono, o ser que se vê não é alguém semelhante a um homem, um tipo de Deus, mas se vê um cordeiro. O cordeiro tem a ver com o caráter, tem a ver com a essência de Jesus e a forma como ele reina eternamente. O cordeiro possui 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, simbolizando, então, o cordeiro como onipotente, onipresente, onisciente. E ele exerce essa ira santa. Você vai ver lá o cordeiro, né, executando a ira santa, que é a justiça e amor em ação. Você vai ver essa ira santa em Apocalipse. Ele governa soberanamente no trono, ele é a lâmpada, o templo e a fonte de toda a vida eternamente. Jesus é o Cordeiro eternamente. Irmãos, espero que só com essa parte aqui tenha clarificado na mente de vocês, né, que Jesus é o Cordeiro eternamente, que não é símbolo de fraqueza, não é símbolo de passividade, mas é símbolo de um Deus onipotente, onisciente, onipresente, né? Um Deus que governa soberanamente sobre todos e sobre tudo. Então, por que é importante entender isso? Porque quando você quer ser semelhante a Cristo, ou ter o caráter de Cristo,
e imitar a Cristo. Então, a gente no discipulado fala muito, né, sobre, não, nós temos que formar discípulos maduros que sejam semelhantes a Cristo. E aí aquilo que eu expliquei semana passada, né? O que significa ser semelhante a Jesus, ter o caráter de Cristo, imitar a Cristo. Então, essas 3 perguntas definem a base da vida cristã. E a resposta bíblica tem a ver com a revelação de Cristo como Cordeiro. Então, aí, a explicação, quando você fala de ser semelhante a Jesus, né, ter o caráter de Jesus, né, aí é pensar como ele pensa, sentir, reagir, amar e obedecer. Então, Jesus, aí vem uma lista aqui, né, grande, né, que a gente fala, então, ser semelhante a Cristo é tudo isso aqui, certo? Isso aqui você vai refletir o caráter de Cristo. Imitar a Cristo, a mesma ideia. Agir como ele age, pensar como ele pensa, responder como ele responde, amar como ele ama. Então, é humildade, amor, obediência e tal. E uma lista grande. E aí vem a pergunta, por que a gente não consegue desenvolver isso? É que todo mundo tem uma ideia de ser semelhante, do caráter de Cristo, imitar a Cristo, é parecido com o que eu coloquei aqui. É tanta coisa, né? Tanta coisa que é apresentado que, no final, ninguém cresce em nada, praticamente. Eu estou exagerando, é lógico que cresce, mas se perde nesse monte, nessa lista grande. Então, é tanta coisa e as pessoas se perdem e acabam não crescendo nessas coisas. E outra coisa importante, a falta de revelação que Cristo é o Cordeiro como identidade. Então, as pessoas não focam, vamos dizer, se apresenta tantas coisas que elas não focam, por exemplo, vou trabalhar nisso, vou trabalhar naquilo. Não, elas se perdem no meio de tanta coisa. Então, e a maioria entende a Jesus como um cordeiro como sendo algo simbólico, figurativo. Isso não é simbólico, figurativo, isso é quem ele é. Jesus é o cordeiro. Por isso, Jesus aparece em Apocalipse como um cordeiro. Pois é quem ele realmente é e a sua identidade, sua essência. Então, portanto, isso que é importante. Se queremos ser semelhante a Cristo, temos que ser semelhante ao quê? Ao Cordeiro. Ter o caráter de Cristo é ter o caráter o quê? Do Cordeiro. Imitar a Cristo é o quê? Imitar o Cordeiro. Isso é muito significativo, porque na minha vida cristã, eu nunca ouvi nada, nenhum ensino apontando para isso, dizendo, olha, vamos desenvolver o caráter de Cristo, vamos ser semelhante a Cristo, vamos imitar a Cristo, e apontando tudo isso para a semelhança do Cordeiro. Nunca tinha ouvido antes, e é isso, é algo surpreendente. Por quê? O Cristo é o Cordeiro. É ou não é? Então, se nós queremos ser semelhante a Cristo, nós temos que ser semelhante ao Cordeiro. O caráter de Cristo é o caráter do Cordeiro. E imitar a Cristo é imitar o Cordeiro. E olha, se você começar a analisar e olhar com essa visão do Cordeiro, Jesus como Cordeiro, você vai entender que o tempo todo Jesus andou na terra como Cordeiro, sendo agredido, injustiçado, atacado, né? Tentaram, ameaçado, e ele viveu na terra como Cordeiro. E sempre vem na ideia aquela ira no templo, né? Parece que ali ele foi leão. Mas vamos mostrar.
que ali foi a ira do cordeiro, né? Então, ele viveu na terra como cordeiro. Ele morreu como cordeiro. E quando ele ressuscita, ele não vira leão, ele ressuscita como cordeiro. E lá na sala do trono, ele está reinando eternamente como? Como cordeiro. Então, ser semelhante a Cristo, ter o caráter de Cristo e imitar a Cristo é desenvolver essa essência do Cordeiro em nós. Então, agora, o que é importante? A gente entender que a essência do Cordeiro é a humildade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto vai ser entender o que é humildade, porque o conceito de Cordeiro, para nós cristãos, está distorcido, e o conceito de humildade, por incrível que pareça, parece um conceito de fraqueza também. Não é? É algo, parece que ser humilde, é aquela pessoa fraquinha, que apanha e fica lá quietinha, coitado, né? Então, tanto a ideia de cordeiro como a ideia da humildade está na cultura, impregnado na cultura, né? Dentro da igreja e fora da igreja, de uma coisa fraca. E hoje eu quero mostrar a importância disso. Então, tende em vós o mesmo sentimento, a mesma atitude que houve também em Jesus. Então, esse texto, essa frase, nós podemos traduzir com a seguinte ideia: vocês querem ser semelhantes a Cristo? Vocês querem ter o caráter de Cristo? Vocês querem imitar a Cristo? Então, vocês têm que ter isso aqui. Então, Filipenses 2, de 5 a 8, fala da essência do Cordeiro, fala da essência que havia em Cristo, que deve estar em nós. Subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação, como ser roubado ou tirado à força dele, o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, olha, por isso, ninguém forçou, ninguém obrigou. Ele, intencionalmente, esse a si mesmo, significa ele, intencionalmente, se esvaziou, assumiu a forma de servo, a palavra doulos, escravo, e ele tornando-se, então, como escravo, ao se tornar homem, semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Foi intencional, ninguém humilhou ele. Ele se humilhou, por quê? Porque ele era humilde. E ele, tornando-se obediente até morte, e morte de cruz. Então, ele a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de escravo, a si mesmo se humilhou, obedeceu até a morte. Essa é uma descrição da essência do Cordeiro. E essa descrição se resume em uma palavra: humildade. Portanto, ser como Cristo é ser Cordeiro. E a essência do Cordeiro é a humildade. Isso significa, então, ser semelhante a Cristo é ser Cordeiro, cuja essência é o quê? A humildade. Imitar a Cristo é imitar o Cordeiro, cuja essência é o quê? A humildade. Ter o caráter de Cristo é ter o caráter do Cordeiro, cuja essência é o quê? A humildade. Então,
É importante ver isso. Jesus viveu na terra como cordeiro. Ele viveu na terra como cordeiro, descrito como servo sofredor. Não vou ler o texto todo, só vou ler o negrito aqui. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Esse texto descreve como Jesus viveu na terra, humilhado, oprimido, rejeitado, desprezado, amaldiçoado, ofendido, injustiçado, pisado, esmagado, e não revidou ou reagiu. 1 Pedro 2, de 21 a 23, resume: Cristo sofreu por vós, deixando-vos exemplos para seguir de seus passos. Como cordeiro, não revidou, não ameaçou, entregou-se. Olhando isso, parece uma descrição de alguém fraco, de alguém passivo, né? Aquele cara que apanha e abaixa a cabeça, não. Para fazer isso que Cristo fez, sendo o que ele era, você tem que ser muito humilde. Então, a humildade é uma força que leva a um autocontrole, a um domínio próprio, e que não leva a um espírito de vitimização, sabe? Tipo, ninguém me ama, ninguém me quer. Não, Jesus, ele era humilde. Essa humildade é uma força poderosa, né, que levou Jesus a suportar, enfrentar tudo. Por isso que lá em 1 Coríntios, e nós vamos ligar amor à humildade, você vai ver aquela expressão final: tudo, o amor, tudo sofre, tudo crê. Jesus, ele estava fazendo isso tudo, passando porque ele crê. Tudo espera, porque ele tinha uma esperança, tinha uma clareza do que iria acontecer. E tudo suporta. Então, a humildade, ela gera essa força, esse poder, que é o poder do amor, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então, aqui, Jesus jamais rugiu, deu patada, mordeu, devorou como leão. Ou seja, o caráter de Cristo é o caráter do Cordeiro e a sua essência é a humildade. Ok? Espera aí, está com dificuldade de avançar agora. Jesus nunca disse sou forte, mas que era humilde. Então, ele disse assim: eu sou manso e humilde de coração. Então, a única vez que Jesus descreve ou fala do seu coração é esse texto. E a gente pode, então, substituir essa palavra decoração, quer dizer, a palavra decoração pela palavra essência. Então, essa frase é chave. Jesus define o seu próprio coração, que é a sua essência, como sendo humilde. Seu coração não é movido por busca de poder ou glória, mas por humildade. Por isso que ele suportou tudo, sofreu tudo. E mansidão é o fruto visível da humildade. Então, humildade é a raiz. Isso é muito importante, porque a gente quer desenvolver obediência, domínio próprio, pureza, santidade, blá, 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 um monte de coisa. Nós focando numa coisa só, na humildade,
desenvolvendo humildade. A humildade vai gerar todas as raízes, todas as virtudes, porque a raiz de todas as virtudes é a humildade. Por que Jesus teve domínio próprio? Por que ele viveu em santidade? Por que ele não revidava, né? Por quê? Porque ele tinha humildade. A humildade é a raiz de todas as virtudes. E é importante enxergar isso. A base essencial do amor, que é? A humildade. Né? O amor não se ensoberbece, não se exalta, não se ufana, e vai daí para frente. O DNA espiritual do reino é o quê? É o amor e é o quê? No final, humildade. O centro do caráter de Cristo é a humildade. A essência do Cordeiro é a humildade. Paulo confirma a humildade como essência do amor, dizendo: o amor não se vangloria, não se ensoberbece. Ou seja, o amor é humildade e humildade é amor. Humildade e amor, que eles englobam? Todas as virtudes, ok? Então, nós temos que resgatar também, não só o conceito de cordeiro, mas o conceito de humildade. Os dois conceitos, dentro de uma cultura mundana, é de fraqueza, assim, na cabeça. E dentro da igreja, essa cultura ainda está meio que impregnada, né? Tanto que não se fala de humildade, se fala mais de amor, mas dificilmente se fala de humildade. E qual que é a raiz, é a essência desse amor? É a humildade. Então, desenvolver humildade é desenvolver amor. Crescer no amor é crescer na humildade, vice-versa. A humildade, o poder que derrota o orgulho. Então, a humildade é apresentada na Bíblia não como fraqueza, mas como a maior força espiritual, pois derrota a raiz de todo o pecado. Então, a raiz do pecado, qual que é? O orgulho. O orgulho destrói relacionamentos, causa guerra, violência, alimenta a religiosidade, hipocrisia, impede o perdão, resiste à graça, né? Se nós pensarmos, nós vamos entender que tudo de ruim que aconteceu em toda a história do mundo, tudo que aconteceu teve como fonte o orgulho. O orgulho é a raiz que gerou guerra, violência, ciúmes, iras, né? Tudo de ruim que aconteceu na Terra, né? Por toda a história, né? Tinha sua raiz o orgulho. E a humildade, então, vence o orgulho, a essência do amor, gera a mansidão, raiz de todas as virtudes, produz um serviço sincero, permite perdoar, possibilita obedecer, forma Cristo em nós. Então, a humildade, aqui eu estou querendo mostrar para vocês que não é uma coisa qualquer, mas é a coisa central. Você quer ser semelhante a Jesus? Filipenses 2:5. Tende em vós o mesmo. Que sentimento foi esse? Que atitude era essa? Que comportamento tinha Jesus? O que ele tinha na sua essência? Humildade. Então, a humildade é ser semelhante a Cristo, e ser semelhante a Cristo é o Cordeiro, a essência do Cordeiro é a humildade. Ok? Irmãos, eu vou parar por aqui, que já foi bastante coisa que nós vimos hoje.
Eu reforcei, né, o que nós vimos semana passada. Gostaria que vocês pudessem aqui dar um compartilhamento do que foi importante, né? Numa frase curta, o que foi importante para você? Então, quem puder dizer assim, ó, para mim hoje foi importante isso e isso. Então, vamos começar com o Ney. Neizão, você pode falar? Ney não sei se ele está trabalhando. Liga o microfone. Nem sim. Bom dia, queridos. Rapaz, é algo que, na verdade, a nossa alma, eu vejo assim, né? Minha leitura de mim mesmo é que a minha alma clama por isso, por essa identidade, sabe? Meu espírito clama por isso, né? Por ver manifesto nas minhas ações, no meu dia a dia, esse cordeiro, sabe? E, e aí eu me vejo em meio a essa crise, né? Da humanidade minha, que, né, me puxa para baixo, e da excelência que me leva ao Senhor, que é a humildade, né? Então, é dois Hs, humanidade versus humildade. E a que prevalece, a que é eterna, é a humildade. Então, assim que eu faço, resumidamente, né? Amém. Uma aplicação. Asni, Realmente, esse tudo, né, ele muda esse conceito, né, que a gente tinha. E desde semana passada já mexeu bastante, né? E recai sobre nós essa responsabilidade, né, de sermos como Jesus, olhando para ele como cordeiro. E quando você tem uma figura, uma identidade de alguém, né, muito clara, né, isso faz você ter percepção melhor. Eu acho que o estudo me faz ter uma percepção melhor de como eu preciso ser, imitar Jesus, amém. olhando ele dessa forma. Guiomar, Essa cultura e essa imagem do cordeiro e leão, de fato, ela tem que ser um pouco desconstruída nas nossas cabeças, porque fomos ensinados meio que assim, a fragilidade somente do cordeiro e não a autoridade que também lhe é posta, né? Como se o cordeiro fosse algo, né, de sofrimento e o leão a figura de vitória, né? Então, assim, acho que temos que trabalhar isso aí, eu tenho que mudar minha cultura e não tive semana passada, né? Mas o que eu pude perceber e captar hoje, assim, é de fato esse espírito, né, de Cristo como cordeiro e humilde que ele foi. Gilmar, Bom dia, irmãos. O que me destacou bastante foi isso que você falou, Marçal, que João Batista apresenta assim, eis o Cordeiro, né? E aí dá impressão, aí depois ele chega na cruz, e você colocou, não, ele não, o Cordeiro não parou aí, ele continua, mostrou lá em Apocalipse, então isso para mim foi marcante. amém. Muito bom. Davis, Me remeteu a você estar disposto a entregar mesmo, né? A força que tem na entrega da pessoa. Ela valorizar mais outra vida do que ela própria, né? Isso mexeu comigo. A questão de ser humilde é uma questão da força da entrega que Jesus teve, né? Que até no último momento ele falou, Pai, ó, se possível afasta. Mas ele teve a força para prevalecer. E a força do Cordeiro é tremenda,
ponto de se deixar ter a força para resistir. Amém. Gerê, você pode falar? Acho que não, né? Você está na casa aí. Falar baixinho aqui. É uma coisa que agora, depois desse estudo, dá para a gente entender é por que os judeus, e às vezes nós mesmos, né, não entendemos direito o reino de Deus. É porque a gente sempre quer ser leão, né? E Jesus, o tempo todo ali mostrando para os discípulos, né, que precisamos ser cordeiro. Que o Senhor nos dê graça, né, e misericórdia para que a gente aprenda realmente isso, a ser cordeiro. Amém. Amém. Marçal tem a Paula, o Orsli e o Benê. A Paula. Paula, quer falar alguma coisa? Liga o microfone. Oi, irmãos, bom dia. Estou lavando louça com a mão molhada. Custei chegar no microfone, perdão. O que eu queria falar, assim, que para mim me edificou muito, Massal, foi o fato da humildade ser a base para todas as outras virtudes. Não tinha ouvido dessa forma e para mim esclareceu muita coisa, inclusive em experiências que eu tive com o Senhor durante 3 anos seguidos. Ele me dava a mesma palavra no início do ano, humildade. E eu falava, Deus, mas já cansei dessa palavra, troca, vamos mudar o termo. Mas, na verdade, vai ter que ser até morrer, né? E humildade é um desafio. Amém. Orsli. Bom dia, amados. Como o Gilmar né, falou, eu também não tive na sábado passado, mas tenho conversado com o Vazni, né? Então, em algum momento, ele acaba colocando alguma coisa e o tema, né, realmente é edificante. E a questão, para mim, é clara e é claro que nós temos que ser praticantes, né? Porque a gente vive muito nessa luta de ser humilde, como se fosse passivo, né? Ou de ser como leão, ser agressivo, né? Ser ímpeto, né? Ser aqueles que fazem as coisas, né? E a palavra ela tem nos chamado. Então esse é um grande mistério para mim, né? Porque em todo momento a carne quer fazer algo, mas a palavra diz aquietai, seja humilde, tenha o mesmo sentimento, né? São tantas formas, né, que Jesus usou para ministrar o nosso coração, e é isso que eu tenho buscado, né? Tenho orado por isso, né, para que Deus me dê essa graça. Amém. Benedito, você é o último dos moicanos. Amém, amados. Rapaz, esse negócio mexeu com a minha cabeça, sabe? Do cordeiro e leão, sabe? Eu tenho meditado muito nisso, né? E uma coisa que me chama a atenção é que quando João Batista apresentou Jesus, ele não disse, eis aí o leão, né? Ele disse, eis aí o cordeiro de Deus, né? E eu tenho meditado nessas coisas, porque, como foi falado antes já por outras pessoas, né? A gente sempre pensou em Jesus como um leão, né? Que é aquele que vem de qualquer jeito, não. É o cordeiro, né? E quem venceu não foi o leão, quem venceu foi o cordeiro. Amém, amados? Amém, muito bom. Irmãos, legal, foi muito bom estar com vocês. Eu acho que semana que vem será a última reunião desse ano, hein? Eu não vou conseguir terminar o estudo, que tem um monte de coisa nesse estudo, mas vamos lá, vamos tentar trabalhar aí semana que vem sobre esse assunto. Não percam. Amém? Amém. 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 Um abraço para todos, amados. Cordeiro, hein? Boa semana para Bom dia todos. para vocês. Formar cordeiros. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Jesus.